Artigo gravado em 3 de abril de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. Autor do artigo: Tarso Cabrini. Professor titular primeiro, doutor, do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito UAPEC, Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo. Disciplina: Português Instrumental. Título: Impressionismo e Taoísmo. Resumo: o impressionismo foi um movimento artístico que teve seu auge na década de 1880, na França, alcançando uma popularidade que se estende até os dias de hoje. O termo impressionismo, inicialmente usado apenas para designar um movimento das artes plásticas, mormente a pintura, estendeu-se até a música, e, se levarmos em conta os grandes alcances da palavra, designa, inclusive, um modo crítico de se enxergar as artes, o que originou o termo crítica impressionista. Este artigo, dentro de uma tradição que relaciona o século XIX, europeias, artes e filosofias orientais, procura estabelecer pontos de contato entre a arte impressionista, em variadas manifestações, e a filosofia chinesa taoísta. Palavras-chave: impressionismo, taoísmo, literatura no século XIX. Quando James Liu, 1926-1986, começou a publicar seus livros a respeito da literatura e das artes chinesas, nos Estados Unidos da década de 1960, talvez não soubesse que estava inaugurando uma corrente crítica que procura elucidar e fortalecer as relações entre o Oriente e o Ocidente, por meio de semelhanças notadas entre seus artistas e críticos. Encontrou na professora Pauline R. Hill, presidente do American Council of Learned Societies, uma de suas maiores continuadoras, e, em mim, um de seus admiradores. Os termos Oriente e Ocidente têm sido banidos dos estudos culturais, desde algum tempo. Mas, não há como não usá-los, no presente trabalho, uma vez que falamos do final do século XIX, período em que os termos eram bem marcados. Acreditamos que a dissolução desses conceitos não tem trazido benefícios para ambos os antigos lados do mundo, mas efeitos da globalização. O fato é que as fronteiras entre Ocidente e Oriente têm se dissolvido, e há um preço, de ambos os lados, a se pagar por isso. Na intenção de contribuir para os estudos iniciados por James Liu, colocamos a seguinte questão: por que o impressionismo pictórico, e o impressionismo, visto em suas variadas manifestações, é tão semelhante, filosófica e formalmente, à arte chinesa, principalmente aquela desenvolvida ao longo de 6.000 anos sob o nome genérico de arte intuicionista, segundo as palavras de Liu, 1962, p. 81. Para Liu, e Biden, a arte intuicionista é aquela fortemente dominada por um sentimento advindo da escola taoísta de filosofia, fundada, involuntariamente, por um livro, o Tao Te Ching, e propagada, principalmente, por um clássico da literatura chamado Chuang Tzu, Sec. Rivase. Suas características são o desprezo ao pensamento lógico, à discursividade, ao objetivo, o que a torna uma arte pela arte que, paradoxalmente, despreza a arte, entendida como objeto social para o uso de elites econômicas. Uma arte gratuita, livre de um objetivo definido, como diria Friedrich, referindo-se a Mallarmé, Friedrich, 1978, p. 114. Mas, para que possamos iniciar a nossa discussão, temos de ter em mente, em primeiro lugar, o cenário social e filosófico do século XIX europeu, e,
sempre que nos referirmos a século XIX, sem qualquer outro modificador, estaremos nos referindo ao último quarto do século. Convém que nos lembremos do impacto da segunda revolução industrial, do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, da dissolução do romantismo em seus aspectos pastoris, cujos últimos suspiros seriam colhidos por Monet e por Proust, entre outros. Convém nos lembrarmos da ascensão um tanto arrogante de um termo que denominamos realismo, e que teve o condão de retirar da vida o que ela tem de mais interessante, detendo o homem em aspectos crus da existência. O século XVIII europeu havia imprimido uma sensação otimista em relação ao progresso científico e tecnológico, e esse otimismo alcançou os dias de hoje. Entretanto, a realidade não se mostra como nos tratados iluministas, simplesmente porque não há nada de lógico e de racional na felicidade humana, cuja dependência não repousa em bem-estar e conforto, em poder e cobiça, mas tão somente na arte da convivência em família, na paz interior. A derrocada da fé religiosa, no final do século, foi um abalo significativo. Menosprezado, talvez, pela crítica, na maior parte das vezes jubilosa com tal derrocada. O fato é que, se a ciência experimental e calculista promoveu grandes melhorias no conhecimento humano, fazendo avançar o nosso conhecimento a paragens inimagináveis, incríveis, até, sofremos um desamparo espiritual, facilmente observável na multiplicação de sociedades esotéricas, no final do século, e que se estende até os dias de hoje. Esse desamparo espiritual não o sentiu apenas a massa de pessoas vindas do campo, mas, também, uma intelectualidade refinada, instruída demais para crer em superstições, e inteligente o suficiente para se enredar em aventuras místicas das mais variadas. Entretanto, havia uma crença de que a ciência e o espírito moderno se preparam, sem o saber, e sem o querer, para a reconstituição da antiga teosofia, por meio dos instrumentos mais precisos, e sobre uma base muito mais sólida. Edward Schuré, Prefácio aos Grandes Iniciados, 1889, Apud Michaud, 1947, p. 20. É o mesmo que diz Léon Denisard de Rivail, aliás, Allan Kardec, em 1857, quando, ao publicar o Livro dos Espíritos, iniciava uma religião que pretendia se apoiar, exclusivamente, em dados científicos, de modo a encarar a razão, face a face, em quaisquer épocas da humanidade cf. O Evangelho segundo o Espiritismo, epígrafe. O século XVIII não foi propriamente marcado pela religiosidade, embora tenha sido naquela época que a maçonaria encontrou terreno fértil para se difundir. Foi, também, o tempo de Mesmer, de Lavater, e de Swedenborg, 1668-1772, de quem falaremos mais a miúde, por ter influído mais diretamente na poesia europeia, mormente a francesa. O poeta Charles Baudelaire, 1821-1867, foi um dos principais divulgadores dessa doutrina swedenborgiana, que é um plus ultra do platonismo. Por Swedenborg, os mundos espirituais ficavam antecipados, e a Terra, com todos os seus fenômenos, encontrava paralelo muito mais fluido, muito mais etéreo, nesta atmosfera além das nuvens. Não apenas isso, mas o conceito de que a Terra é um lugar composto por objetos que afetam todos os nossos sentidos, e cujas sensações se correspondem, formando um tecido que, hoje, poderíamos chamar de teia, se não houver, na física, outro nome mais apropriado,
que descreva as combinações entre os diversos elementos e a composição de um todo harmônico. Talvez o termo string, mas não nos aventuraremos a utilizá-lo. De qualquer forma, parafraseando o famoso soneto das correspondências, de Baudelaire, todos os sons e cores se combinam em sinestesias, que são manifestações da orquestração de Deus. Mas, é claro, a palavra Deus jamais entraria no vocabulário desses poetas do final do século XIX, eis o grande problema da modernidade, segundo Friedrich, em seu estupendo Estrutura da Lírica Moderna, 1956. Voltemos a Swedenborg em outro momento. Teremos a dizer que o simbolismo, como movimento característico das artes, no final do século europeu, não teve outra atitude, senão uma atitude científica diante do mundo, justamente no afã de encontrar respaldo racional para os sentidos e sentimentos espirituais, constituindo-se, assim, numa pesquisa mística por meios intuitivos e sob forma de poesia, mas uma pesquisa que não dispensava, de maneira alguma, o aparato racional. Para muitos, o simbolismo foi um movimento artístico anti-analítico, anti-científico, visão que foi muito comum em sua própria época, cf. Michaud, 1947, p. 107, e predominou até os dias de hoje, no senso comum. No entanto, e o livro de Hugo Friedrich mostra isso muito bem, o simbolismo é filho do mesmo espírito científico de sua época, propondo, porém, uma busca da verdade por meio da pesquisa intuitiva, segundo Moeckel, Apu de Michaud, 1947, p. 52. E Theodor de Viseva, id. p. 63, via, em Mallarmé, um poeta que sentiu que a fonte suprema das emoções era a pesquisa da verdade. Ainda, para o poeta Villers Griffin, id. p. 84, o simbolismo acentua as tradições do espírito científico, como um Lavoisier. E Friedrich nos dirá que, a partir do simbolismo, o poeta procura agir cientificamente, experimentando, para criar o irreal, com a mesma exatidão e com a mesma inteligência buscadas pelas ciências empíricas. Friedrich, 1978, p. 57. Sua frieza e dureza de coração ed. p. 166, seu rigor será figurado, por exemplo, na despersonalização poética, empreendida por T.S. Eliot, id. p. 163. Vemos, assim, que o avanço e a predominância da atitude científica, no final do século XIX, provocou uma reação contrária, da parte dos intelectuais, em direção a um conhecimento total da vida, aurido, necessariamente, em filosofias antigas, ou místicas, mas que, ao mesmo tempo, foi levado a cabo com a mesma atitude de pesquisa científica, pelos poetas mais comprometidos com a seriedade da poesia, o que se vê tão belamente escrito no Discurso de Estocolmo, de St. John Percy, 1960, em que se estabelece, claramente, o compromisso que deve existir entre a ciência e a poesia, na busca comum pelo avanço científico e moral da humanidade, cf. Percy, 1994, pp. 69, 74, ou o site indicado em referências. Mesmo a teoria das correspondências, esboçada, de algum modo, já em Platão, Rivacé, e desenvolvida por Swedenborg, encontrou respaldo científico para se desenvolver ainda mais, com a divulgação das pesquisas de Joseph Fourier, 1788-1830,
e Hermann von Helmholtz, 1821-1894, para ficar com apenas dois renomados cientistas, conhecidos da maior parte dos simbolistas do século XIX. Entretanto, dizia Baudelaire, Apu de Michaud, 1947, p. 22. Aqueles que não são poetas, não compreendem essas coisas. Fourier veio nos revelar os mistérios da analogia. Swedenborg nos ensinou que o céu é um grande homem, e que tudo, a forma, o movimento, o nome, a cor, o perfume, tanto os espirituais quanto os naturais são significantes, recíprocos, correspondentes. Lavater nos traduziu o sentido espiritual do contorno, da forma, da dimensão. Desse modo, apenas o poeta estaria apto a perscrutar convenientemente e traduzir a essência das coisas e a universal analogia, tarefa vedada, naturalmente, ao cientista, devido às exigências próprias de seus postulados. Assim, Mallarmé diria, anos mais tarde, que a poesia é a expressão, pela linguagem humana, dos sentidos misteriosos dos aspectos da existência. Michaud, 1947, p. 15, e que deve haver algo de oculto ao fundo de tudo, qualquer coisa de absconso, fechado e guardado, habitando o comum, que só o poeta poderia descobrir. O objetivo da poesia seria chegar ao desconhecido, escrutar o invisível, ouvir o inaudível, conceitos que apareciam, já, em Baudelaire, Friedrich, 1978, p. 62. Não olvidaremos, neste ponto, a grande influência de Arthur Schopenhauer, 1788-1860, sobre esses poetas do final do século XIX. Para Remy de Gourmont, a filosofia de Schopenhauer poderia ser assim resumida: Apu de Michaud, 1947, p. 23. Não conhecemos nada além dos fenômenos. Não raciocinamos, senão a partir de aparências. Toda a verdade em si nos escapa. A essência das coisas é inatingível. Eis o que Schopenhauer vulgarizou sob esta fórmula tão simples e tão clara: o mundo é minha representação. Sabemos que a filosofia de Schopenhauer se baseia quase que exclusivamente em filosofias antigas orientais, que desautorizam completamente o uso dos dados dos sentidos para a compreensão da essência das coisas, o que não é estranho em face das palavras de Schré, no famoso prefácio citado. O espírito é a única realidade. A matéria não é mais que sua expressão inferior, cambiante, efêmera. Apu de Michaud, 1947, p. 34. Não sabemos o quanto agradaria ao filósofo alemão ser colocado ao lado do místico francês. Mas, o fato é que ambos compartilham da mesma descrença no poder das ciências para a compreensão da essência da vida, e da mesma crença no poder da intuição para se atingir esse objetivo. Teria a ciência do século XIX essa pretensão de tomar o lugar das religiões e da poesia, em uma explicação órfica da Terra? Não podemos afirmar com certeza. Mas, sabemos o quanto as ciências influíram na formação de um pensamento, ainda hoje, muito forte, que rejeita o conhecimento intuitivo, religioso ou espiritual como um conhecimento cientificamente válido. É o caso de, em outro momento, nos atermos a esse assunto, ao papel das ciências, no final do século XIX e no começo do século XX, como pretenso substituto das religiões, fato que, nos dias de hoje, não se observa, por conta de os cientistas terem circunscrito suas observações ao mundo fenomênico, sem aventurar explicações órficas que ultrapassem os dados dos sentidos.
explicar a razão da vida humana com base em dados estatísticos e fisiológicos, por exemplo, parece, sim, ter sido uma tentação para os intelectuais do final daquele século. Nesse sentido, a influência de Schopenhauer deve ter sido muito saudável, por tentar devolver ao homem ocidental os limites de seu conhecimento racional, embora certa desconfiança em relação ao conhecimento intuitivo paire, ainda hoje, apesar de todos os avanços feitos no sentido de justificá-lo plenamente. Pensamos, particularmente, nos avanços feitos pela física quântica e como eles demonstram, muito claramente, o que Theodor de Viseva dizia, em 1886. Todo símbolo, toda molécula é gestante do universo. Toda imagem é o microcosmo de toda a natureza. O jogo de nuvens diz ao poeta as revoluções dos átomos, os conflitos sociais, os choques das paixões. Apud Michaud, 1947, p. 64. Ou, ainda, o que Francis Villers Griffin dizia, em 1907, id. p. 104. O que caracteriza o simbolismo é a paixão do movimento ao infinito, da vida mesma, gloriosa ou triste, bela em toda a multiplicidade de suas metamorfoses, paixão ágil e proteica, que se confunde com as horas do dia e da noite, perpetuamente renovada, infinita e diversa como a onda e o fogo, rica de lirismo eterno, pródiga como a terra vigorosa, profunda e voluptuosa como um mistério. As belas palavras do poeta francês lembram muito a explosão de vida que irá se verificar em Os Frutos da Terra, o livro nietzscheano, por excelência, de André Gide, 1897. Os poetas simbolistas estavam bem conscientes, portanto, de que o homem é um microcosmo, como podem atestar, ainda, o prefácio à arte simbolista, de Paul Adam, 1889, e o artigo de Jean Toriel a respeito dos românticos alemães e dos simbolistas franceses, publicado em 1891, onde se fala das correspondências íntimas que podem existir entre a natureza e o homem. Cf. Michaud, 1947, pp. 36 e 61. Artigo gravado em 3 de abril de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. Os conceitos de microcosmo e macrocosmo, tal como passaram a ser divulgados, no final do século XIX, na Europa, não eram novidade no Oriente, em particular, na China, que desenvolveu muitos tratados de correspondências, visualizados no fabuloso livro de Marcel Granet, La pensée chinoise, 1934. Os antigos chineses, baseados em pesquisas que só podemos denominar de geodésicas, estabeleceram uma correta relação entre pontos cardeais, notas musicais, elementos da natureza, numerais, paladares, sentidos físicos, órgãos do corpo, etc., de tal maneira que nenhuma construção importante para o império, por exemplo, prescindia desses tratados, antes de ser empreendida. É o que está na base do que conhecemos, em arquitetura, como Feng Shui. Toda a medicina chinesa se baseia nas mesmas correspondências, uma vez que o homem é um microcosmo. Por questões técnicas, não foi possível incluir, neste artigo, as tabelas do livro de Granet. Mas, deixamos, aqui, as páginas onde elas podem ser visualizadas, na tradução brasileira, pp. 112, 146, 192, 231, 5, e o endereço de um site, onde a obra pode ser consultada, em francês, v. Referências. Granet.
tivesse em mãos um tratado desses, como Ong-Fan ou Yulin, e dizesse antes, o famoso personagem de Jorikaru Ismans, teria mais facilidade, ou dificuldade, em montar os seus cenários e as suas paisagens ideais, mas chegou a hora de nos atermos ao nosso assunto principal, o impressionismo. Baudelaire, por volta de 1860, já se pronunciava a respeito da fotografia, naquilo que ficou conhecido como Salão de 1859. Compreendia a vida moderna. As fotografias foram muito usadas pelos pintores impressionistas franceses para dar espontaneidade às suas pinturas, dispensando as longas poses artificiais dos modelos, nos ateliês. Essa espontaneidade do olhar, essa captação do centésimo de segundo, está presente neste fragmento de Chuang-Tzu, célebre divulgador da doutrina taoísta, na China, Apu de Granet, 1997, p. 323. Somente a quietude proporciona um conhecimento verdadeiro da natureza. Sempre desinteressado, o santo, sem fazer esforço e sem nada corromper em si ou fora de si, reflete, imutável e puro, pois elas não são marcas que penetrem e persistam, as imagens infinitamente móveis que constituem o universo. Ele conhece em sua integridade a natureza inteira. Conhece-a sem se ocupar com pormenores, mas concretamente. Tem percepções corretas, mas que só valem momentaneamente. Qualquer abstração, qualquer generalização e até qualquer raciocínio por analogia, e mais ainda a indução ou a dedução, lhe estão proibidos. Toda ciência é impossível, principalmente a história. Nada pode perdurar daquilo que foi, a não ser uma marca. No mesmo trecho do livro, Granet acrescenta, completando o pensamento do filósofo: só o reflexo fugaz é uma imagem exata, completa, inocente. Não há conhecimento verdadeiro fora do instante e do total id. Ibidem. Vejamos como essas palavras se refletem em face destas, de Van de Becket, 1997, pp. 295, 6. Os contemporâneos de Monet estavam acostumados a controlar as imagens inertes que pintavam em seus ateliês, de modo que as obras correspondiam não ao que de fato era visto na vida real, que nunca se imobiliza, e sim ao que se julgava ver. Monet removeu essas certezas reconfortantes. Fez isso, do modo mais alarmante, em suas grandes séries de pinturas, nas quais estudava um mesmo tema em diferentes condições climáticas e diferentes horas do dia. Assim como mudava a luz ambiente, também mudavam as formas que, até então, eram consideradas inabaláveis e permanentes. Monet usava sua paleta brilhante para captar os efeitos ópticos criados pela luz natural numa paisagem do campo ou da cidade, dando pouca atenção aos detalhes que não fossem essenciais e usando pinceladas extremamente visíveis, muito elementares e indiscriminadas, para, assim, registrar a cena com rapidez. As grandes séries de pinturas, a que a Freire historiadora da arte britânica se refere, podem muito bem ser as da Catedral de Rouen, que Monet pintou entre os anos de 1882 e 1883. Ao demonstrar que uma catedral, símbolo daquilo que é inabalável e imutável, realmente mudava, no depender do dia e do olhar, Monet estava muito distante, filosoficamente falando, de seus contemporâneos ainda com o pensamento adequado ao passado. Entretanto, estava muito próximo de um chinês do século IV AC. Como pode isso?
Sabemos que, na época de Monet, uma grande onda de objetos chineses, as chinoiseries, invadiu a Europa, vinda da queda da dinastia Qing e da ruína de sua aristocracia. Do Japão, vieram as gravuras de Hokusai, pintor do final do século XVIII, e que tanta influência teve sobre Van Gogh e sobre muitos impressionistas. Da Exposição Universal de 1900, em Paris, quantas coisas exóticas não se conheceram, dando início a uma busca pelo ancestral, pelo pré-histórico, o que se verá nas esculturas e pinturas de Pablo Picasso e Modigliani. Ali, Debussy conhece a música javanesa, e nos dará o seu mimoso Jimbo's Lullaby, da suíte Children's Corner, de 1908. Mas, apesar de todo esse contato com a arte oriental, é na sua própria transformação social que a Europa encontrará apoio para refletir uma visão de mundo que muito tem de chinesa, apesar de isso soar paradoxal. Uma das pessoas mais afetadas pela filosofia de Arthur Schopenhauer foi Friedrich Nietzsche, 1844-1900, um filósofo genial, cheio de contradições, e autor, entre outros livros, de A Gaia Ciência, de 1882, e Assim Falava Zaratustra, de 1883. Em ambos os livros, Nietzsche anuncia a morte de Deus, asserção que se tornou muito famosa, e está perfeitamente de acordo com a filosofia não deísta de Lao Tzu, Sec. Via-se, fundador involuntário do taoísmo. Não podemos qualificar de mística a doutrina de Nietzsche. Mas, sem dúvida, a morte de Deus abre espaço para religiosidades de grande poder de religação, pois líquida com uma personalidade em favor da realidade. O mito é o mito, Lao Tzu já o sabia. A realidade é superior ao poder das palavras, além de ter recebido do Oriente um influxo que lhe veio de Schopenhauer. Nietzsche era um grande admirador e divulgador da doutrina de Heráclito de Éfeso, cognominado o Obscuro Sec. Vac. Heráclito dizia que tudo flui panta-rei, como um rio, ininterruptamente, por sobre todos os obstáculos, tudo flui. Essa é a ideia de Tao, para a filosofia taoísta, sendo que a palavra Tao era usada, já muito tempo antes, para que os chineses referissem tanto a noção de caminho, curso, discurso, etc., quanto o elemento regulador da alternância entre os contrários, yin e yang, que se sucedem na constância desse rio. O princípio que determinava a harmonia dessa mutação incessante não era definido por Heráclito, ou, pelo menos, isso não ficou consignado, fato constrangedor, pois contribui para que a filosofia posterior caia na transcendência vazia, para usar a expressão de Friedrich, 1978, p. 49. Se tivesse nascido pouco mais tarde, no século seguinte, por exemplo, quando Alexandre Magno conquista o Oriente, então, poderíamos supor que Heráclito tivesse entrado em contato com a filosofia chinesa, pois sabemos que a Índia, conquistada por Alexandre, mantinha, desde o século VI a.C., um intenso intercâmbio cultural com a China. Mas, tal fato não ocorreu, e o filósofo grego cria, como por intercâmbio mediúnico, uma semelhança com a filosofia tradicional chinesa. Nesse ponto é que nos cabe voltar a falar do impressionismo, pois, colocamos, então, em poucas palavras fluidez, movimento e dinamismo. Friedrich reclama, em seu livro, da transcendência vazia que acometeu os poetas franceses, desde Baudelaire a Rimbaud, passando por Mallarmé, e Ibiden. Compreende-se que a luta contra a religião cristã, confundida com a luta contra o farisaísmo, tenha criado uma idealidade vazia, mas, apenas aparentemente vazia.
O que se chama arte pela arte, às vezes, é a denúncia de uma transcendência verdadeira, velada pelas palavras, e despersonalizada. O obscuro, a linguagem para iniciados, são noções fulcrais, em Mallarmé, não menos, em Chuang Tzu, que é um filósofo todo voltado para a questão da insuficiência da linguagem, como bom taoísta, cf. Tao Te Ching, poema I, versos 1 e 2. O tal não é o tal, por isso, é o tal. O nome não é o nome, por isso, é o nome. Talvez, ao contrário do que Friedrich pensou, haja uma transcendência verdadeira na poesia simbolista. Mas, uma transcendência como a que Monet expressa em Mulher com Sombrinha 1875, também chamada Madame Monet e o Filho Beckett, 1997, p. 294. Uma jovem, numa pequena saliência do solo, onde a relva e as flores escondem por completo a visão de seus pés. Parece ter flutuado ali, levada pela sombrinha habitada, desconheço o termo betada, radiante a pura e simples luminosidade do instante. As cores nunca se fixam, não mais que as dobras e vincos da roupa, que rodopiam contra o fulgor das nuvens e o intenso azul do céu. Há, realmente, em cenas assim, a necessidade da palavra Deus. É sabido que houve uma séria tentativa, por parte de Mallarmé, de criar uma religião da beleza, pela qual o poeta, em meio a uma ilha de pureza espiritual, livre de um objetivo preciso Friedrich, 1978, p. 114, comporia sua obra, alquímica, na qual teria cumprido seu único dever. A explicação órfica da Terra id. p. 57. Distante do mundo profano, Mallarmé gira em torno do ser absoluto, que equipara o nada, id. p. 96. Uma palavra nada otimista, mas o melhor que se pode fazer, ao proteger o mistério. Seria melhor, ainda, o silêncio. Artigo gravado em 3 de abril de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. A realidade não é linguagem, mas apenas existência. Apenas fenômeno. Isso é o que diz, em essência, o Tao Te Ching, em seus versos iniciais. E, compreende-se melhor, desse modo, porque Mallarmé converteu a palavra em coisa em si, ao invés de mantê-la como mero significante dotado, sim, de algum poder, mas principalmente com o poder de levar a um significado. Em sua poesia, a palavra deixa de ser a meira vara de pescar peixes, no dizer de Chuang Tzu, e passa a ser o peixe, em si mesmo. Esse era o único modo de lidar com a linguagem, acreditamos, deixando em segundo plano o referido, que jamais poderia ser abordado suficientemente, e atendo-se, em primeiro plano, ao referente, muito mais fácil de ser manejado assim, cf. Friedrich, 1978, p. 29. O referido, em última instância, principalmente, no caso da explicação órfica da Terra, será sempre inominável, assim como Deus é apenas uma palavra usada para se referir àquele cujo nome é impronunciável, aquele que é designado apenas como verbo. Para Mallarmé, assim como para Chuang Tzu, conhecido desprezador das ciências discursivas, o silêncio seria a linguagem absoluta, o poema ideal, a poesia pura, e o que se transforma em palavra seria o que fracassa ante essa aspiração ontológica. Friedrich, 1978, p. 108. A poesia é apenas jogo id. p. 115. Na pintura, o ideal da poesia calada, em branco demoraria alguns anos para surgir, nos quadros abstracionistas.
O impressionismo pictórico reflete, então, os preparativos desse silêncio transcendente, ou sejam, a desarticulação sintática, expressa em contornos de difícil delimitação. A sugestão, recomendada já por Diderot, no século XVIII, Friedrich, 1978, pp. 26, 7, e que se expressa, pictoricamente, em manchas distinguíveis apenas pelo que Romain Garden, 1893-1970, chamou de reconstituição imaginativa por parte do espectador, cf. 2010, pp. 198, 9. A irregularidade, pela qual se procura dar infinita possibilidade de sugestão. Friedrich, 1978, p. 121, e se obter o prolongamento indefinível da emoção sem Antoine, Apud Michaud, 1947, p. 48, conceitos fundamentais para a arte chinesa de extração taoísta, ou intuicionista. IU, 2010, p. 198. Vê-se que a pintura impressionista expressa, em quadros, a desarticulação sintática que a poesia simbolista expressa em versos, livres, sem chegar, porém, ao extremo de um lance de dados, de Mallarmé, 1897, a porta aberta para o abstracionismo puro, em poesia. A aparência tosca e inacabada do impressionismo, que exasperou os críticos da época, tinha o objetivo de alcançar maior naturalismo na arte. Beckett, 1997, p. 294. Como pode ser esse paradoxo? Não é um paradoxo, como vimos. Os impressionistas, segundo Vender Beckett, e p. 307 destruíram para sempre a crença artística na verdade objetiva da natureza, passando a entender que a visão depende de como vemos, e, mais importante ainda, de quando vemos. Inevitável pensar que, artisticamente, estavam antecipando, em muitas décadas, afirmações que comporiam todo um acervo de literatura, artística, ou não, baseada na física quântica. Se o olhar objetivo está, na realidade, sujeito tanto à percepção quanto ao tempo. Se o mundo é essencialmente fugaz e incontrolável e Biden, então os impressionistas compreenderam e divulgaram ideias que ainda estavam se formando, no meio científico, popularizando uma visão de mundo que encontrou sua mais bela descrição em O Tão da Física, clássico de Fritjof Capra, 1975, cuja pertinência do título, para o nosso trabalho, não nos escapa. Ao dizer que Monet pintava, como Turner, anos antes, sobre uma camada de branco puro, para reforçar a luminosidade de cada uma das cores e acentuar a aparência irregular e desarmoniosa da pintura. Beckett, 1997, p. 294, parecemos estar entrando em contradição com a intenção de Degas, que queria apoiar esse novo tipo de pintura, baseada na vida real e Biden. No entanto, como vimos, e frisamos, não há contradição em ser irregular e real. Tudo o que dissemos, aqui, já nos parece muito óbvio. Temos a impressão de estar escancarando portas abertas, nas palavras de Scarlett Martin, 2009, p. 13. Que a verdade só pode ser capturada em instantes imprevistos. Que a modernidade nos deu mais acentuadamente a noção de que a realidade é móvel e fugaz, etc. Tudo isso parece óbvio demais. Talvez seja uma escolha do trabalho com o passado.
Ao mesmo tempo, estamos certos de demonstrar suficientemente ao nosso leitor que o mundo ocidental, de modo completamente inadvertido, tornou-se chinês, filosoficamente falando, e não foi à toa que a poesia chinesa alcançou tanto prestígio entre nós, desde o início do século XX. Justamente porque, de algum modo, correspondia ao nosso novo modo de compreender a vida, combatido, por muitos, mas inegável. Trataremos, por fim, apenas de Claude Achille Debussy, 1862-1918, um músico, geralmente, classificado como impressionista. E, por quê? Porque, como Verlaine e como Proust, não conhecia como lembrança senão o já visto instantâneo, que é o deslumbramento do milionésimo de segundo Jankelevich, Apud Martins, 1985, p. 7. Porque exprimia o inexprimível, que parecia o insolúvel, que é feito para ser adorado, mas não resolvido id ibidem. Porque parecia exprimir a presença da ausência, a ausência presente, a existência inexistente e a inexistência da existência, a presença invisível daquilo que não está presente id ibidem. E, finalmente, porque há, em sua música, esse instante infinitesimal, que leva do Prescriem ao silêncio Martins, 1985, p. 7. Sabemos que Debussy conheceu a música oriental. Mas, desde o início de sua carreira, já carregava consigo uma nova forma de compor, feita de escalas imprevistas e irregulares, como se notam em Clair de Lune 1890, uma de suas composições mais famosas. Estava receptiva a essa nova mentalidade que a modernidade trazia ao cenário intelectual da Europa. Ouvir o seu Reflex d'Anselm 1905, e ter essa sensação de que o sentido de um curso d'água é como o sentido de uma frase, como o sentido de uma matéria, como o sentido do olfato Claudel, Apud Michaud, 1947, p. 59, em outras palavras, o sentido é sempre um significado em movimento. Artigo gravado em 3 de abril de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. Referências bibliográficas Beckett, Vende. História da pintura. São Paulo. Ática, 1997. Capra, Fritjof. O Tão da Física. São Paulo. Cultrix, 2000. Dodsworth, Alexei. A Fundamentação Oriental da Filosofia Ocidental. Filosofia, Ciência e Vida, N. 39, 2009, pp. 18, 28. Friedrich, Hugo. Estrutura da Lírica Moderna. São Paulo. Duas Cidades, 1978. Luiz Mens, J.K. As Avessas. São Paulo. Companhia das Letras, 1987. Kardec, Alain. O Evangelho segundo o Espiritismo. Araras, SP. Instituto de Difusão Espírita, 1991. Lao Tzu. Dao De Jing Tao Te Ching. Versão em chinês, S/L, S/I, S/D. Liu, James. The Art of Chinese Poetry. University of Chicago Press, 1962. Martins, José Eduardo. Jankelevich, o Mistério em Debussy. O Estado de São Paulo, ano V, N. 272, p. 7, 1 de setembro de 1985. Martin, Scarlett. Interpretações de Nietzsche mundo afora. Filosofia, Ciência e Vida, N. 39, 2009, pp. 6, 13. Michaud, Guy.
La Doctrine Symboliste. Paris. Nizet, 1947, 59, v4, 2013, 3, Cabrini Jr. Paulo Escrita Revista do Curso de Letras da UNB Unilópolis, V4, número 3, maio-agosto, 2013 Perse, Senj. Discurso de Estocolmo. Disponível em http://poesia.blogspot.com.br/2009/03-poesia-de-sem-john.html. Acesso em 13 de maio de 2013. Pássaros. Lisboa, Viena, 1994. Granet, Marcel. La Pensée chinoise. Disponível em http://classics.cac.k/a12_a_chinoise/pensée_chinoise. HTML. Acesso em 13 de maio de 2013. O pensamento chinês. Rio de Janeiro. Contraponto, 1997. Liu Pauline. Teorias poéticas chinesas e simbolistas. Revista de Letras, Curitiba, PR, Editora UFR, N. 82, pp. 193, 215, 7/10. 2010. Disponível online. Recebido em 23 de maio de 2013. Aceito em 19 de junho de 2013. O direito de compartilhar para o deficiente visual, sem fins lucrativos, de acordo com a Lei N. 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Capítulo 4 das limitações aos direitos autorais art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. I. A reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Lei N. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 3 da Tecnologia Assistiva Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Capítulo 4 do Direito à Educação Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ainda para atualização, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou proposta que exige, nas bibliotecas públicas, a oferta de publicações acessíveis às pessoas com deficiência visual, como audiolivros, e de tecnologias que permitam o acesso ao texto escrito por vias alternativas. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Capítulo 9 do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer. Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso,
I. A bens culturais em formato acessível. I. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E. A monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.